contrafilé é uma carne extremamente saborosa. E lógico que o início do contrafilé até o término do contrafilé, nem a textura e nem a maciez são iguais, nem o sabor. Com uma peça de contrafilé nós podemos produzir vários cortes, e é exatamente o que nós vamos ver nesse momento. Nós pegamos uma peça de contrafilé extremamente bruta, ou seja, quando foi tirado do boi, desossado do boi, ele foi tirado de uma maneira extremamente grosseira para que a gente pudesse mostrar como é que fica tudo isso daqui em corte final. 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta bisteca é o que determina um tipo de corte e que nós podemos produzir vários subcortes. Então, vamos cortar aqui, separar essa parte e reservá-la. Deixar aqui no nosso cantinho. Desta parte até o final, nós temos vários sabores e várias texturas. Os sabores eles modificam de acordo com a irrigação sanguínea e o movimento muscular do boi. Vamos separar o final dela, que é uma outra textura e que ela tem um encontro com uma outra peça do boi, que é a peça da alcatra, que inicia aqui, é o início do alcatra. E aqui é onde termina o contrafilé. Vamos reservar a mesma parte. Deixamos ela aqui. E temos exatamente o centro do contrafilé. Quando você estiver em algum outro país e alguém te oferecer algum tipo de corte, como por exemplo, na Argentina ele te oferece o bife de chouriço. E da onde sai o bife de chouriço? Desta parte. Se alguém te oferecer um rolho de bife, sai desta parte. Se alguém te oferecer uma bisteca, é esta parte com osso. Então nós vamos começar por esta parte aqui. Inclusive, este centro do contrafilé, quando você estiver na França, ele vai levar a você um entrecôte. E nós vamos fazer o bife de chouriço e o entrecôte exatamente agora. O que eu estou tirando é exatamente a parte da costela do boi. E que, inclusive, hoje você pode encontrar em vários lugares que vende como o nome de bananinha. O nome de bananinha é esta parte que está ligado ao osso, que é um aproveitamento. Inclusive agora que o Brasil é um grande exportador de carne, é uma das carnes que mais tem no mercado é a bananinha. Nós partimos de uma peça extremamente bruta que não teve nenhum processo de maturação, nenhum processo de maquiagem, de limpeza, ou seja, de beneficiamento da carne, para partir para o corte final. Este grande nervo que está localizado na parte superior do contrafilé, ele deve ser retirado, porque seria impossível ele mastigar, né? Você poder comer esse pedaço aqui. Eu estou limpando a parte que fica exatamente junto com o osso, para produzir o nosso primeiro corte, que é o entrecôte, que é o corte que você... Um dos cortes mais famosos da França, que a pronúncia evidentemente não é entrecôte, é uma outra pronúncia, entrecôte. Isto é um entrecôte que você comeria na França e que não deixa de ser um contrafilé. Aqui você estaria comendo um bife de chouriço com uma camada de gordura e com altura suficiente para ser grelhada. Inclusive tem doble disso daqui em outros países, como por exemplo um peso maior. Vamos partir para uma outra grande carne, que é a parte da frente do contrafilé, que fica localizado a capa de filé na parte superior. Eu vou tirar de frente que vai ficar inclusive melhor. Ela se destaca com a mão, você não precisa nem do uso da faca para retirar a capa de filé. Em alguns momentos, onde ela prende, você está somente deslocando, não cortando.
Uma capa de filé para você fazer um bom cozido. Mas quando você for comprar a parte mais macia do contrafilé, é esta parte da frente, no qual nós demarcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 costelas, é aonde demarca a parte mais macia do contrafilé. Muita gente não gosta da parte da frente do contrafilé, que seria essa parte. E é exatamente a parte mais macia. Hoje oferecem muito a parte da bananinha. Essa parte da bananinha, inclusive a parte da frente, é a mais saborosa que tem. Inclusive ela tem mais carne. Isso é um bom churrasco, que seria considerado uma carne de segunda, que na verdade não é. Que nós sabemos que não existe carne de primeira e carne de segunda. O que existe é boi de má qualidade, mal alimentado, e boi de segunda qualidade. Isto é o que o argentino vende como o olho de bife, o famoso olho de bife da Argentina, e que não deixa de ser o contrafilé. Portanto, nós já sabemos que o contrafilé, em vários países, como a alcatra, como todas as outras peças, o que modifica é o nome de como ele vende o produto, mas o produto é sempre o mesmo. E ela, com osso, passa a ser a bisteca. A capa de filé que fica na parte superior do contrafilé e bem na parte da frente, que tem a indicação do boi. Logo abaixo da capa de filé, nós temos o que nós fazemos, o corte, que é o rolho de bife na Argentina e o contrafilé duplo aqui no Brasil. Uma carne extremamente saborosa. A bananinha que fica junto ao osso, o entrecote que fica bem na parte do meio do contrafilé e que não pode ter nenhuma gordura, para que você faça um bom entrecote. O bife de chouriço, que vem com uma camada de gordura, que é um dos cortes muito famosos na Argentina. Esta mesma peça com osso é o que forma a bisteca. Entre um osso e o outro é onde está a bananinha. Como se corta? Se corta exatamente assim, uma bisteca por vez, e que também se grelha. E se assa quando inteira. Mas, quando cortado nessas porções, é que se grelha. E ela está no contrafilé, próximo à capa de filé, ou seja, a capa de filé estaria aqui na parte superior. Perfeito? No final do contrafilé, que tem uma parte da alcatra e uma parte do contrafilé, junto com o filé mignon e o osso, é que forma o tibone. Aqui está uma parte do alcatra, aqui uma parte do contrafilé, o osso que forma o T, por isso chama tibone, e o filé mignon. Isto é um tibone, que nos Estados Unidos é porterhouse steak, essa parte de trás, a maior. E a parte da frente é o tibone, que é a parte menor do filé mignon. É muito saboroso.